O primeiro grande desafio de um gestor de equipe de vendas é selecionar muito bem a sua equipe. Nesse período de final de ano, é comum que a gente faça contratações extras. Por isso, é importante que a gente traga pessoas com competências técnicas, mas também comportamentais. Afinal de contas, quando entra um membro novo na equipe, a gente não tem simplesmente um membro novo na equipe, a gente tem uma nova equipe. E tudo isso pode influenciar nos nossos resultados. A dica número 1 que a gente traz para vocês é: faça um processo seletivo que seja coerente com aquilo que você busca no seu vendedor. Primeiro, mapeia quais são as competências que esse cara vai ter que ter para poder fazer a diferença na sua loja. Qual que é o perfil da loja? É um perfil popular? É um perfil premium? Esse vendedor em algum momento vai ter que se relacionar com muita gente ou ele vai ter que fazer uma venda um pouco mais discreta? Enfim, a partir do momento que você sabe o que você procura, fica muito mais fácil você encontrar. Mapeie as competências, desenhe o cargo e crie um processo seletivo que permita ao vendedor, já no processo, demonstrar algumas dessas competências. Muitas vezes a gente acaba fazendo um processo desses mais normais, né? Onde a gente pega um currículo, dá uma olhada nele, faz uma entrevista com algumas perguntas básicas e a gente é surpreendido na hora que a pessoa começa de fato a jogar. Para que isso não aconteça, uma dica é você conseguir, ainda durante o processo de seleção, tentar identificar se aquele candidato tem aquelas competências. Fazendo uma simulação de vendas, tentando fazer algumas perguntas, pegando algumas referências, colocando ele um período na loja, verificando se ele estudou o perfil do público que ele vai atender, afinal de contas ele sabe aonde ele vai trabalhar e por aí vai. É importante que você consiga de fato identificar se este cara tem ou não o perfil da loja. Porque, gente, na boa, treinamento não corrige erro de recrutamento. Então, identificar quais são as competências necessárias é o primeiro passo. E por falar em competências, a competência nada mais é do que a soma de conhecimento, habilidades e atitudes. Ou seja, o que o vendedor conhece, o que o vendedor sabe fazer e o que efetivamente ele faz. Durante muito tempo, o vendedor precisava conhecer simplesmente do produto. Hoje, o vendedor precisa cada vez mais conhecer do cliente e das tendências que afetam esse cliente. Em relação às habilidades, não adianta a gente ter aquele vendedor simplesmente falastrão, que consegue persuadir o cliente e até manipulá-lo. A gente precisa de um vendedor que tenha a capacidade de ouvir, de se colocar no lugar do cliente e, de fato, entendê-lo para poder atender. E quando a gente fala de atitudes, aí é que o bicho muitas vezes pega. Porque num processo seletivo é normal a gente conseguir identificar os conhecimentos e as habilidades. Mas as atitudes a gente tem que pagar para ver. E as atitudes que são cada vez mais requeridas nesse mundo, cada vez mais digital, é uma atitude humanizada. Esse vendedor, ele tem que ter a capacidade de se diferenciar da máquina, de mostrar para o cliente que ele está ali para atuar como um ponto de apoio, que ele está ali para colaborar com o processo de compra, e não simplesmente para poder vender e bater a sua meta. Por isso que a autenticidade é uma das atitudes mais valorizadas do vendedor nos dias de hoje. Ou seja, a partir do momento que ele se conecta com o cliente, ele consegue atuar de uma forma extremamente consultiva, mostrando o que vai fazer o sucesso do cliente, que é diferente de satisfação do cliente. O cliente ele pode sair satisfeito da loja por ter comprado alguma coisa que ele queria, mas era realmente aquilo que ele precisava? Então, um bom vendedor é aquele que consegue deixar o cliente seguro da sua escolha. E essa é uma atitude que precisa ser valorizada no processo de seleção. Em resumo, na hora de recrutar e selecionar a sua equipe de vendas que vai atuar nas vendas de final de ano, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar quais são as competências necessárias pensando no perfil da sua loja. A segunda coisa é buscar fontes seguras de recrutamento, redes sociais, agências de emprego. A terceira coisa é criar um processo seletivo que seja coerente com aquilo que você busca. Afinal de contas, é muito importante que ainda durante o processo você consiga identificar não somente conhecimentos, mas também habilidades e principalmente atitudes. E, por fim, mas não menos importante, observe as questões técnicas, mas também as comportamentais. Afinal de contas, não adianta de nada a gente ter um excelente vendedor, mas correr o risco de ter o clima da equipe prejudicado. Nesse final de ano, tudo conta para que a gente de fato consiga fazer a diferença. E você é capaz de fazer a diferença na sua loja por meio da sua gestão. Contratou, agora é hora de treinar. E esse é o assunto que a gente vai explorar no próximo episódio de Bora Bater Meta.